Tudo bem? Tá começando mais uma prosa. Mas antes, deixa eu te pedir uma coisa. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva no canal, acesse a nossa loja e consuma nossos produtos. Assim você ajuda a continuar a nossa história. Feito isso, já te agradeço e desejo um bom dedo de prosa. Meu nome é Yolanda Versali Lupe. Yolanda Versali Lupe. A senhora nasceu aonde, dona Yolanda? Marabá Paulista, 6 de setembro de 1950. Como é o nome da cidade? Marabá Paulista. Marabá Paulista. Onde é que fica isso? Interior de São Paulo? Estado de São Paulo, perto de Venceslau. Ah, Venceslau Brás. É. Não, Presidente Venceslau. Presidente Venceslau. Isso. Legal. A senhora nasceu lá e ficou lá por quanto tempo? Fiquei lá até 6 anos de idade, depois viemos para Ribeirão Pires. Minto. Ficamos um ano em Santo André, depois alojamos mesmo em Ribeirão Pires e estamos lá até hoje. Até hoje? É. Veio com que idade de lá pra cá? De 6 anos de idade. 6 anos de idade? É. Então a senhora é mais rio-grandense, ribeirão pirense do que... Isso. Bacana. Conta pra mim, como é que começou? Como é que surgiu o Rio Grande na sua vida? Surgiu o seguinte, em 1970 eu me formei professora. De manhã eu dava aula para criança, mas eu era substituta, pegava a classe das professoras efetivas. E à noite consegui pegar para adultos, Mobral e alfabetização integrada. Daí meu irmão Amâncio, que tinha um depósito de construção aqui em Rio Grande da Serra, o Amâncio Versali, muito conhecido também, falou para mim: Yolanda, saiu no Diário Oficial um concurso na Prefeitura de Rio Grande, isso em 1972. Faz, é bom você fazer. Fiz. Daí eu passei, tinha 3 pessoas, passei em primeiro lugar. A vaga foi minha. Embora o rapaz responsável falou: espera os outros 2 acabarem as provas e se der todo mundo 10, vamos ver quem é que fica, né? Uhum. Daí calhou deles terem 4 e pouco, e eu, única 10, fiquei com a vaga. E daí em outubro de 72, iniciei aqui, daí deixei de dar aula para criança de dia, porque seria no caso o mesmo período quase, e continuei só com adulto à noite. Então a senhora começou na prefeitura como professora? Não, como funcionária pública. Funcionária pública e escriturária. Depois eu fui designada para ir para a Junta Militar. Isso com quantos anos de idade? Com 22 anos, em 72 que eu fiz o concurso. Novinha. Em 70 eu me formei de magistério. Sim. Daí em 72 fiz o concurso, que passei. Daí em 73, em maio, fiz em Ribeirão Pires, tinha 520 pessoas, eu passei em 8º lugar. Nossa. Só que eu não quis ir para lá porque eu tinha pego amor pro Rio Grande, afeição pro Rio Grande. Daí o prefeito na época de Ribeirão Pires era o Valdírio Prisco. E falava para esse meu irmão, o seu Valdírio morava na esquina da minha casa. Amâncio, manda sua irmã vir para cá, sair daquele mato do Rio Grande. Então eu falei pro meu irmão: Amâncio, não leva mal, já várias vezes ele me convidou para ir e começar a trabalhar aqui em Ribeirão, que eu passei no concurso, mas eu não quero sair de Rio Grande. Ele me desculpa, eu gosto de Rio Grande, me afeiçoei com lá, peguei amor pelas pessoas, então eu quero ficar em Rio Grande. Fala para ele me perdoar, mas eu não quero. Fiz só para ver minha capacidade no concurso. E em 520 pessoas eu passei em 8º. Entendi. Mas daí eu não quis ir para lá. Continuei aqui. Continuei grande. Daí fiquei na Junta Militar, fui designada para a Junta Militar. Graças a Deus, é um setor que eu amo, um serviço maravilhoso, de suma responsabilidade, capricho, dedicação. Nossa, quem é chefia nossa sabe quanto que a gente tem de responsabilidade. Isso eu posso dizer... Né? Posso atestar assim de cátedra, porque vivi isso com a senhora. Vim pra cá com muito medo de me alistar, porque naquela época o pessoal me adotava muita gente, e quando eu chego aqui vejo a senhora, esse amor de pessoa, eu adoro, acalmando então, a gente. Como eu digo, não precisa estar o prefeito presente, nem o nosso comandante do exército. A gente tem que saber que temos que trabalhar direitinho se amamos o serviço. Sim. Então, graças a Deus, eu desenrolo bem, trato bem todo mundo, não sou melhor que ninguém, mas eu faço com atenção e dedicação. Tanto é que eu pego muita certidão errada, muito RG errado, mostro pro cidadão, pra mãe do cidadão, ó, tem um probleminha aqui. Meu Deus, como que eu não vi? Então já vai lá, providencia na... A senhora não é melhor que ninguém, não. A senhora é muito mais melhor que muita gente. Eu até usei uma redundância aqui horrorosa, mas a verdade é essa, né? Eu conheço a senhora pelo carinho, pelo amor... ao trabalho que a senhora tem. Mas vamos lá, a senhora veio, aí casou-se em Ribeirão? Casei-me, aí meu marido já era antigo de Ribeirão Pires, o Mário José Lupe, de família antiga de lá. Quando eu fazia o magistério, que eu viajava no ônibus para vir para Ribeirão de Santo André para cá,
ele vinha do senador Flack, que ele fazia contabilidade lá. Olha só, daí eu segurava os cadernos dele e de muitos outros alunos, ficava em pé quando vinha cheio 10 e pouco da noite. E eu segurava os cadernos dos alunos, aliás, dos colegas, né? Que estudavam em outras escolas. Eu subia lá na 15 de novembro, que eu estudei no IESA. Fiz o magistério no IESA. Minhas irmãs também estudaram lá. Meu irmão também fez química lá nesse IESA. Então eu pegava 10 e 15 ônibus lá. Quem subia na senador Flack, eu tinha dó dar os cadernos. E vinha segurando. E daí nisso começou a paquera eu e quem ele. Daí quando foi 71 começamos a namorar. 73 casamos. Em setembro de 73. Tenho 3 filhos, 2 rapazes e uma moça. E graças a Deus seguimos nossa vida. Tenho as 2 noras e meus netos. A senhora está morando em Ribeirão? Moro em Ribeirão, ali perto do fórum, na rua Presidente Kennedy. Que na bacana. Rua do AB ali. Então essa história de amor pela região é grande, né? Vem lá... Só que minha conduta é o seguinte, quando eu comecei a votar com 18 anos, eu voltei a primeira eleição em Ribeirão. Daí depois, eu estando aqui, falei, não, eu tenho que transferir meu título para Rio Grande. Como funcionária pública daqui? Porque eu estou trabalhando lá, sou funcionária pública, eu tenho que torcer pelo meu prefeito, que eu considero que vai ser um bom, e pelo um vereador, que a gente tem que ver aquele que a gente sabe, as propostas dele, e a pessoa dele também, né? Sim, olha a diferenciação aí, né? Que exemplo de vida, né? E voto lá no Cassiano Ricardo. Lá no Cassiano? Toda eleição, quem quiser me ver, vê que eu entro e saio de lá. Que maravilha! Amo Rio Grande. E a junta militar, a senhora contou aí que a senhora era funcionária pública e veio pra cá. Conta essa história pra gente. Como é que a senhora caiu na junta? Não, porque disse que não parava ninguém na junta. Então, daí na época, foi a Irineia Midoli, me chamou e falou, Yolanda, nós vamos te mandar pra lá, você aceita? E eu falei, mas por quê? Eu fiz coisa errada? Não, errado você não fez. É que você tem um jeito de atender tudo normalmente as pessoas e que é o único jeito de nós salvar a junta, porque outras pessoas que ficaram lá, o exército pediu a troca, que não correspondiam. Entendi. Erravam muito os documentos. Entendi. Então, nós vamos te jogar para lá. Se você gostar, você fica. Se não gostar, se é efetiva, você volta. Eu trabalhava até com o Wagner na contabilidade. E daí eu falei, tá bom. Olha, foi uma bênção de Deus maravilhosa. Foi, a Irineia acertou. Um mês eu quase não dormi. Muitas normas, muita lei, a preocupação, você tem que saber os artigos, como enquadrar o cidadão, aquela coisa toda. Mas eu tive uma chefia maravilhosa, que era a 4ª Delegacia do Exército, a 4ª Delegacia do Serviço Militar, era de Santo André. Lá funcionou até em 1999. 2000 fechou, foi extinta essa delegacia, e mais umas 400 no Brasil. E a gente passou para a Delegacia de São Bernardo, a 18ª. Então lá, a chefia minha, quando fui me apresentar, o capitão Seixas, que foi meu primeiro delegado, falou para mim, olha, vou mandar meu secretário te ensinar o serviço em Rio Grande, 2 semanas. Olha que bacana, hein? O secretário dele, da Junta Militar de Santo André, que era a única delegacia e junta lá em Santo André, perto da Igreja do Carmo, veio comigo, ficou de segunda a sexta. Ele alistava um e eu alistava outro. E ensinava a fazer o requerimento de certificado militar, aquela coisa toda, marcar para jurar a bandeira. Fui vendo, falei, meu Deus, quanta burocracia. Na sexta-feira ele falou, olha, era para mim vir segunda, mas eu não vou vir mais. Eu quase caí dura. Eu falei, você tá louco? Não, você já pegou o jeito do serviço, já falei pro capitão, que segunda eu não venho mais. Tá aqui o telefone da delegacia, na tábua da mesa ali, ele escreveu. Qualquer dúvida você liga, você vai tocar o barco sozinha. Daí me deu uma relação de umas 10 folhas, que secretários, 2 antes, uma tal de Maria Luísa e um tal de Marcos, que trabalharam antes de mim, ficaram um pouco tempo, mas deixaram tanta coisa parada, tanto documento, que chamar os moços novamente para assinar, trazer foto, aquela coisa toda. Peguei o carro da prefeitura, rodei todos os bairros por aí, separei os problemas de bairro por bairro, fui, em 5 dias mais ou menos, 4 dias, solucionei tudo, fui na delegacia e entreguei, falei, tá tudo aqui, ó, que vocês me pediram. Nossa! E daí o barco meu tocou. Fui remando e até hoje estou aqui. Até hoje, de Deus. Eu gosto de trabalhar com muita atenção. E esse amor com que a senhora trata? Porque o ambiente que a senhora vive, as pessoas imaginam o exército, as forças armadas, muito taciturno, né? Uma coisa muito dura. E a senhora, esse amor, essa coisa toda, atende com a prestação de, sabe, com um carinho tão grande. Como é que foi isso? Foi o seguinte, quando eu comecei, como eu te digo, 1 mês eu fiquei que eu não dormia direito. Preocupada em fazer alguma coisa errada, mas tentando não fazer, procurar fazer o melhor que podia. Então, depois começou a vir a chefia, que nós temos inspeções mesmo, né? Inspeções técnicas, vem o coronel, vem o tenente, vem o capitão, depende da equipe deles que vem. E sempre gostaram de toda a minha documentação que eu tinha feito, os livros,
tudo certinho e tal. Então eles vêm com aquela energia, toda aquela rigorosidade, mas chega aqui, já sabe meus documentos, como eu mando para eles. Eles já têm o meu currículo lá em São Paulo. E graças a Deus você vê, recebi 2 medalhas por eles, porque eles veem que eu sou muito delicada. E anos atrás, quando eles vêm, procurava meus livros, como vem até hoje, quando tem essas inspeções que eles agendam, né? A gente fica esperando no dia que vem aqui, Mauá, Ribeirão, em todos os municípios eles vêm. E sabe que sempre me dediquei. Sim, então, muito, eu diria. Quando eu vim aqui, que eu faço. Quando eu vim aqui conversar com a senhora, para a senhora me dar essa reportagem, para a senhora conversar comigo nessa prosa, a senhora falou, eu lembro de você, Horácio. Sabe por que eu lembro da humarada toda que passa comigo? Porque é eu que trato eles cara a cara, corpo a corpo, entendeu? Então vejo na rua, vejo em São Paulo, às vezes, ou até numa condução, eu reconheço, eu lembro. Mas isso não é normal, né? Tanta gente que passou aqui, gerações, né? Às vezes vem homem aí que fala, mulher, eu vim só para te ver, tô trazendo meu filho, mas tô com pressa, eu volto depois. Então uns vem, entra aí, oi, você tá bem? Puxa vida, dá o teu jeitinho, você não muda. Olha, falo, não, é que o coração não muda. O coração não muda. Eu ainda brinco com eles, vocês estão enxergando, mudei sim. Esses anos tudo que eu tô aqui, né? Mas eu falo assim, ó, o meu amor por vocês é o mesmo. E assim, ainda. Depois em casa eu conto as coisas diferentes que acontecem. Entendi. E a gente até ri, quando não a gente até fica triste. Tem casos que é triste, que a gente vê com situações, né? São histórias e mais histórias que nessa então, mente aí. Daí meu marido brinca, olha com quem está na mesa conversando, se é minha nora, meu filho, algum neto, fala, teria que ser um livro com bastante folhas. Que bacana. Sinal que a vida foi rica, né? Eu gosto, quando vem a chefia minha aqui, eu conto casos assim de documentos, né? Como exemplo de pessoas que precisam fazer o documento, mas tem isso, tem aquele problema grave, assim, grande em família, que dá dó, tudo, né? E então, notoriamente incapaz, problemas graves de saúde que a gente passa aqui conosco. Então aquilo marca. Eu imagino que a senhora deva entender isso, né? Porque não tem, assim, funcionários igual a senhora, assim, né? Que tem esse entendimento todo, esse carinho, esse zelo. Eu gosto de tratar bem a pessoa, me dedicar, como te digo, não sou melhor, mas eu não gostaria de ir num lugar ser mal atendido. Então acho que você tem que mostrar que você tem postura, de educação, né? De amor pelo que você está fazendo, respeito pela pessoa. É uma lição para o funcionalismo público, né? Tão criticado. Nunca nesses anos aqui alguém chegou me viu lendo um jornal com o celular na mão, depois que começou a ter celular, né? Ou então com um cafezinho na mão, não. Primeiramente são eles. Se eu tiver que atender uma ligação, eu falo, só um minuto, que pode ser alguém que está ligando para tirar uma informação sobre alistamento. Entendi. Se não também desligo na hora. Entendeu? E como é que foi essa época e os últimos 3 anos aí com a pandemia, o afastamento? Em casa. Não brinca, você atendeu em casa? Eu deixava o celular ligado no WhatsApp e o computador. Ali no meu e-mail eu olhava toda hora, corria aqui, o celular do lado e pá. Dei toda a atenção que eu podia para todas as pessoas. E era muito procurada? Era, e daí quando chegou julho de 2021, parece que foi, né, que estava a quinta situação. Isso, 19, 20, 21. E eu falei, tenente, eu vou voltar. Não era para voltar, porque eu era de grupo de risco. Entendi. Mas não pode, mulher, você não pode voltar. Eu falei, tenente, estou me sentindo mal, não estou conseguindo dormir de noite. Nossa! Eu estou preocupada com a situação dos rapazes, que precisam de um protocolo com uma segunda via para levar numa empresa para trabalhar. Entendi. E eles, quando perdem a reservista, precisam de uma segunda via. E eu fico preocupada. E aqueles alistamentos de menino que não consegue fazer online. Que tem menino que às vezes não tem aquele conhecimento, tem aquela dificuldade e não consegue. Entendi. Mulher não pode. Eu falei, não, tenente, se o senhor não permitir uma coisa, mas se o senhor permitir, eu vou usar máscara, aquele acrílico na janela ali, tudo direitinho, pode ficar sossegado. Tem certeza? Eu falei, absoluta. Minha filha é médica. Mãe, você é doida, não pode. Falei, não, pode ficar sossegada. Eu passava até álcool em gel no nariz antes de pôr a máscara. Sim. Pra ir no rosto, né? A mão, tudo aquela coisa. Olha, graças a Deus não peguei. Não pegou. E meu marido que operou o coração pegou no próprio hospital Covid. Quase que morreu, mas graças a Deus não morreu. Não morreu, né? Bacana. Então. E fora o trabalho, fora essa preocupação com os meninos, como é que foi essa época da Covid para a senhora como pessoa, como cidadã? Como é que foi? Família? Seu marido ficou doente? Em casa nós tínhamos o maior zelo. Tanto é que quando ele veio do hospital, minha filha como médica falou, todo mundo vai tomar azitromicina. E máscara quando ele chegar, porque ele pegou no hospital. E ele tinha pego lá mesmo. Sim. Operou o coração, quando saiu da UTI que foi ir pro quarto,
No dia seguinte, minha nora viu que ele começou a tossir, ligou para minha filha e falou, Magda, teu pai está tossindo, ele não tossia antes. Minha filha desesperada, meu Deus, ele pegou Covid no hospital. E tinha pego mesmo. Tinha pego. Daí veio para casa, precisou ir pro hospital de campanha, porque ele veio com a saturação 46. Sim. E daí minha filha falou, se eu deixar você aqui em casa, pai, eu estou assinando seu óbito. Sim, com certeza. Você vai morrer. 46 é muito baixo, não tem que pôr você no hospital de campanha. Chamou o resgate, que é muito triste. Daí eles falaram para mim, sua filha é muito competente, não se incomode. O que ela pedir de exame para seu marido vai ser feito. Ela olhou para o médico, com os olhos cheios de água, e falou assim, faria isso como se fosse para um outro paciente meu, para nós ter um ponto de partida, uma tomografia do tórax, para ver como é que está o pulmão. Nossa. Quando fez a tomografia lá no São Lucas, deu 75% dos 2 pulmões comprometidos. Nossa. Daí, graças a Deus, internou lá, ela como médico podia entrar todo dia, trocava ideia com os médicos, pedia até para trocar o medicamento, se não tinha, ela comprava e levava para o meu marido. E com 8 dias, graças a Deus, ele saiu, veio para casa, mas daí ela teve que alugar oxigênio, que o doutor Antônio, muito bacana lá no hospital de campanha, falou, ó, vou avisar a Magda que ele pode ter alta, mas ela já vai arrumando o oxigênio. Porque uns 12 dias ele vai estar de oxigênio. Sim. E daí cuidamos dele em casa, aquela carinho, aquele capricho, aquele cuidado, aquele medo, né? Sim. E aparelhinha a noite toda, o dia todo. Era uma época muito que a gente se retraiu demais, né? Mas tudo muito medo, muita angústia. Nora, filha, em casa todo mundo me ajudaram, minha filha, tudo, sabe? Foi aquele. Daí o Claudinho, na época, era prefeito, pedi para ele, preciso me afastar uns 20 dias. Me afastei. Graças a Deus não teve problema, só que eu avisava os meninos que podem me ligar no WhatsApp, no e-mail que eu atendo, e deu certinho. Deu certo. Depois precisei mais 15 dias, falei, Claudinho, não é aproveitar de vocês. Eu preciso que meu marido está nessa situação. Pode se afastar, o tenente falou. O que a senhora precisar, tem meu consentimento. O tenente também foi muito parceiro, nosso delegado, e deu tudo certinho. Deu tudo certo. E Rio Grande perdeu muita gente, né? Perdeu muita gente. Né? Perdemos assim uma história de Rio Grande que era o Ataíde, perdemos advogados, perdemos parceiros, colegas aí. E como é que a senhora enxerga o mundo depois da Covid? Como é que é no seu coração? Ficou uma tristeza muito grande em todas as famílias, né? Porque normalmente muitos perderam um ente querido ou mais, né? Eu senti que quando a senhora falou do seu esposo, chega, se emocionou aí. Porque a gente via a morte. Via a morte, né? Acho que a gente perturbou tanto Deus lá em cima que ele falou, não, eu vou atender. É brincadeira, né? Deus me livre. Mas foi perigoso. Minha filha falava, mãe, vai orando, vai rezando, que só Deus. Tinha um dia que ele não melhorava. Sim. Ela ia lá no hospital de campanha, pai, a mãe tá aqui no celular, você tá de vídeo, conversa com ela. E ele ficava assim meio abobado, sabe? Porque estava às vezes querendo perder até o sentido, né? Sim. Mas graças a Deus ali, trocando medicamento e tal, ela falava pro médico, você não leva mal, você não tem esse medicamento, eu vou trocar pro meu pai, esse outro vai ser melhor. Eu vou e compro e trago aqui. Daí o médico falava, perdi uma irmã na Covid. E além de muitos amigos, perdi uma irmã também. A minha irmã mais velha, infelizmente, se foi. E a gente teve assim, não teve velório, não teve nada, a gente teve que se despedir dela. Eu mesmo fiquei 3 meses internado também, mas me recuperei. E muitos foram embora e a gente tem que agradecer aqui. Mas eu costumo dizer que eu sou antes da Covid e sou outro totalmente diferente depois da Covid. Eu sei que eu vim com tudo para trabalhar, para atender os meninos naquela época da Covid, e falei, não, Deus vai estar comigo. Vou me isolar com a máscara, com álcool, e atendi eles direitinho, e aqui firme. Mas se ela voltei, minha procuração era os meninos. Eu falei, tenente, eu acordo madrugada, não consigo dormir, porque eu fico pensando neles lá em Rio Grande no serviço. Nossa. Que eles precisam de um documento. Juro. E falei pra minha filha, não, Magda, pode ficar descansada, a mãe vai se prevenir, não vou pegar se Deus quiser, porque eu não estou conseguindo dormir preocupado com os documentos do rapaz que precisava para trabalhar. E essa hombridade, esse carinho, a senhora viu que depois da Covid mudou, o relacionamento entre as pessoas mudou? Como é que a senhora analisa isso? Ou a senhora acha que não, que está do mesmo jeito? Muitos esqueceram. Tinha muito negacionismo, né? Tinha muita coisa assim. Agora só que a gente que passou, quando eu converso com pessoas que vêm aí, que teve parente que faleceu, que nem o Guerra, né? Teve a irmã que faleceu,
Nilton de Paula, que perdeu o seu Zequinha, perdeu a irmã. Eu gostava muito da irmã dele. Demais, era alegre demais, né? Parece que é terrível. Mas muitos não levaram a sério, né? Sim, tinha um negacionismo danado, né? Muitos achavam, não vou pegar, não tem perigo. E o vírus vinha bravinho no ar, né? Vinha. E a pessoa tinha um problema de saúde, aí que ele... se todos fossem igual a senhora assim, a gente tinha perdido muito pouca gente, né? Porque a senhora é a preocupação com o outro, com né? os outros, Porque o vírus era isso, você tinha que se preservar pelos outros também. Além da tua vida, os outros. E os que estavam mais próximos de você. Tem o caso do meu marido, quando ele voltou para casa, sim, mesmo que ele se tratou lá no hospital de campanha, que graças a Deus foi muito bom, lugar muito bacana. E ele voltou para casa e minha filha falou, mãe, não pode ficar com ele no quarto tomando conta dele. Eu falei, não. E se ele cair da cama, que é um período do coração? Mãe, eu sei que você tem razão, mas é perigoso por causa da Covid. Eu falei, não, vou ficar olhando ele. Daí pusemos 2 camas de solteiro num quarto, eu numa, ele na outra. Daí eu ficava a noite inteira ali só de cotovelo na cama olhando. E ela falou, então vai usar máscara, direto, 24 horas. Todo mundo aqui em casa usa máscara, 24 horas. Era eu, a moça que trabalhava em casa, meus filhos, neto, todo mundo de máscara. Um amor danado, né? E tomei conta dele todo aquele tempo, de noite ali, no mesmo quarto, porque eu tinha medo dele, mas Deus livre de passasse mal, caísse da cama, né? Quem operou o coração, você já viu, né? Sim. Nossa, então daí o que a gente pôde fazer também fiz, com todo carinho lá com ele, mas eu usava máscara e não abandonei, fiquei ali firme. Quantos anos de casada? Nós casamos em 73, 50 anos. 50 anos. Rapaz, você é muito amado, viu? 29 de setembro de 73. Nossa. Então, casamos em 71. Bacana. Tem netos? Em 73. A senhora citou netos aí. Tem netos também? Quantos netos? Tem a Isabela, tem o Rafael, o Guilherme e o Miguel. 4 netos? Olha que maravilha. A mocinha é um doce, muito responsável, caprichosa. Nossa, é uma menina linda. Tomara que seja uma avó, porque a avó é maravilhosa. E por incrível que pareça, fotos de quando eu era pequena, aí o pessoal disse que parece com ela. Ai, que bacana. Legal. No furto. A gente passa para os netos, olha, se vocês tiverem bom exemplo em casa, com os tios, com a tia, com os seus pais, com os avós, nós aqui, segue direitinho. Sim, bacana. Bom, reconhecimento a senhora teve, né? Vários reconhecimentos, medalhas. Ah, sim. Como é que foi essas coisas assim? Como é que você se sente, né? Sendo referência. Teve o Tenente Silva, que hoje em dia ele é capitão, em 2018, uma outra pessoa, eles estavam vendo colocar, ele falou, não, quem tem todo o merecimento dessa medalha é Rio Grande da Serra, é Dona Yolanda, é ela que essa medalha é dela. Nossa, baixinha poderosa. Capitão Silva, ele é muito enérgico, muito exigente, e ele sabia que eu tenho a condição mesmo. Ele sabe que eu não tenho competência para tocar o barco, entendeu? Os outros também. Mas ele falou, não, a medalha é dela, acabou-se, para ter o martelo. E depois, 2022, ano passado, lá no QG, no Ibirapuera, teve uma sonoridade muito linda. Até meu marido não foi porque ele tinha, né, operado há pouco tempo o coração, ele foi com medo de ir, passar mal, não aguentar o período todo lá. Sim. Meu filho, minha nora e um dos netos foram. Porque os outros trabalham, né? A filha também não podia ir, tem a OBS que ela trabalha e tudo. Mas foi lindo lá também, a homenagem que fizeram. Muito bonito. Os filhos abraçam esse negócio da profissão da senhora? Não tem ciúmes, não? Pô, a senhora se preocupa tanto com esses meninos aí? Nossa, tem um tempo que eu ligava o telefone 20 vezes por dia, 15 vezes, 12 vezes. Uma ligação lá na Vivo, o rapaz, eu sou o Beto, agente da Vivo, procurando uma Josefa Pereira, que comprou a linha telefônica da prefeitura, que depois passou em 2008 para a prefeitura, um outro telefone que nós tínhamos. Ela ficou devendo, então ligavam, eu estava em ponto desesperado, atendendo os moços, vinha atender o telefone, pensando que era uma ocorrência aqui? Não, alguém queria uma informação sobre alistamento, reservista. Era, oi, sou Beto. Ai, meu Deus. Daí, o que eu fiz? Eu não estava aguentando mais. Eu liguei para a Anatel, graças a Deus, o moço falou, dá 8 dias pra gente, vamos fazer a corredura na sua linha, e vamos excluir isso daí. Graças a Deus é certo. Mas só que eu chegava em casa, comentava desse Beto. Sem contar outras ligações que eram de outras atendentes da telemarketing que me ligavam atrás dessa pessoa. Eu informava, por favor, altere o sistema de vocês. Não tem ninguém com esse nome aqui. Não adiantava. Eles riam de mim, meu neto. Como vai o Beto? Ai, meu Deus. Daí o que eu fiz? Virou chacota, né? Daí eles tiravam o sarro de mim brincando. Mas daí eu falei, gente, vocês têm que autorizar o cadastro de vocês, não é possível. Daí a Anatel tomou providência e tal. Daí voltou depois outras ligações. Mas graças a Deus entrou a Globalnet,
Daí eles esqueceram a linha antiga que era da prefeitura. Vou mandar essa aqui pro presidente da Globalnet. A prefeitura comprou aquela linha sem ter culpa, era uma devedora que perdeu a linha. Imagina. E comprou, instalou aqui na junta, graças a Deus, que até a Márcia Siqueira, que naquela época, quando eu conversei com o secretário do governo, o Hamilton, ele falou, é muito caro uma linha telefônica que não dá para comprar. Nossa, a gente atendia o telefone, é lamentável falar isso. Sim. Atendia num orelhão ali. E eu tinha até vergonha, para falar a verdade, juro por Deus. Daí um dia eu comentei com a Márcia, eu preciso ligar tanto para meninos, resolver o caso deles, eu só tenho que ficar no orelhão ali. E Yolanda, que vergonha que é isso? Eu falei, pois então, o Hamilton falou que não dá para comprar, que na época ele era secretário do governo, que até já faleceu. Foi vereadora, até morava na Vila Conde. Já faz tempo, né? Daí ela falou, vou fazer o pedido, isso em 2008. Vou fazer o pedido, vou montar um processo para comprar uma linha. Comprou, instalou aqui, ficou até o ano passado, quando depois a Globalnet entrou, então daí a gente perdeu aquela linha, lógico. Daí ficou a Globalnet, agora ninguém liga para cobrança. Graças a Deus. Olha, foi uma soneira, viu? Eu não sei se agradeço porque tem as histórias são muito cada história diferente uma da outra, né? Que entra, mas é tudo momentos que a gente passou. Que pena, né? O Beto não vai ligar mais. Graças a Deus. Muito triste. Nossa. Muito triste. Os meninos ouviam na portinha do corredor. Oi, eu sou o Beto, agente da Viva. Ai, mãe santíssima, procurando a Josefa Pereira. E não tinha ninguém com esse nome. Aí daí, sabe o que eu fiz? Liguei para 103, pedi informação o que era essa Josefa Pereira, que tanto me ligavam nela aqui. Aí me informaram que eram 2 dívidas que ela deixou na Viva. Uma que acho que era R$12, a outra era 13. Entendi. E não pagou, então eles ficavam ligando porque era dona daquela linha. Eu imagino que a senhora tenha muitas histórias nesse percurso, né? Nessa vida toda aí. Muitas histórias, né? Mas muitas até se tornam alegres. Ah, sim, com certeza. Essa do Beto é maravilhosa. Nossa, essa foi a história. Ficou na história, né? Quando foi que a senhora ganhou o título de cidadã rio-grandense? Então, daí isso que eu te falar. Daí eu ganhei em 19 de abril, dia do índio, dia do exército, lá em São Paulo. Tanto é quando é essas datas cívicas, eu pergunto para os rapazes aqui, menino, que dia é hoje? Muitos não sabem responder. Não sabem. Daí nesse dia do exército e dia do índio, que é uma data maravilhosa, que eu adoro o povo indígena, acho eles super inteligentes, sabe? Sim. Para mim é uma data relevante. Daí nessa data do ano passado que foi feita a entrega da segunda medalha lá no QG do Ibirapuera. E depois em maio, no ano passado mesmo, 5 de maio foi feito aqui na Câmara, que o Marcelo Akira fez o requerimento que eu recebesse o diploma que está até aqui na parede, o quadro. Sim, estou vendo lá. Então, e todos os vereadores passaram comigo, esses prefeitos todos passaram. Imagino. Então, eles têm, como se diz, a imagem do meu atendimento com que eu fui eu com eles, entendeu? Que até nesse dia todos brincavam na Câmara. Ela fazia isso, ela falava isso. Mas é o meu jeito, né? Sim. O bom é ter o reconhecimento em vida. E a gente poder abraçar, beijar e agradecer a senhora pelo carinho. Encontro as pessoas no ônibus, nossa, eles fazem questão de conversar comigo, me cumprimentar, tudo. Você vê, sinal que ama a gente, né? Sim. Que foi bem atendido, né? E que é um exemplo, né, dona Yolanda? Porque... Um dia eu vou sair daqui, eu sei, mas cumpri minha obrigação. O funcionalismo público tem muitas críticas, né? De mau atendimento, de que não ligam para os outros, que não é a sua história, totalmente diferente, né? É igual um dia meu irmão Amâncio foi na prefeitura de Ribeirão, tinha umas 10 pessoas no balcão esperando o problema de impostos. E o pessoal tudo com um cafezinho na mão, telefone, conversando. Não que eu esteja falando mal deles. Meu irmão chegou com toda aquela fineza, a educação dele. Vocês não estão sendo atendidos? Não, o pessoal não está atendendo a gente. Meu irmão, boa tarde, por favor, não incomodando o trabalho de vocês, dá para vocês nos atender? Na hora todo mundo esqueceu o café, o telefone, vieram atender todo mundo no balcão, que eles agradeceram ao meu irmão. E se não fosse o senhor, nós continuávamos aqui no balcão. Que bacana, né? Então isso é feio para o funcionalismo público. Mas é lindo para a sua família, que a gente vê que essa educação vem da família, né? Então eu não gosto que isso sirva para mim também. Sim. E nem para o nosso prefeito, nem para a chefia do exército. Então eu acho que eu gosto de estar de cabeça erguida, entendendo bem todo mundo, entendeu? Entendi. E aquele que eu vejo que tem muita dificuldade em entender uma coisa, eu explico melhor ainda, até que ele entendeu bem, ainda falo, quer que eu repito de novo? Entendeu? Tenho certeza que entendeu? Porque a gente tem que descer, igual nós com crianças, nós temos que descer na idade deles, para ensinar uma criança. Não queria a criança subir na nossa idade. Bonito. Às vezes eu vejo um pai ou uma mãe que está com a criança na rua, eu penso, ai meu Deus, não é assim, tem que conversar com a criança, perguntar o que está chorando, se está sentindo alguma coisa, ver o que é, descer nela, né? Descer na idade. E eu penso assim, né?
Não, a senhora está certíssima. A senhora acha que essa questão da educação, uma provocaçãozinha, a senhora acha que essa questão da educação é a nossa maior falha? Eu acho que nossa primeira escola é o lar. Primeiro na sociedade, professor, né? Primeiro professor são nossos pais. Minha mãe morreu de câncer, eu tinha 9 anos de idade. Nós ficamos 2 irmãos, 2 irmãs e eu que era caçula, mais meu pai. Meu irmão Amâncio, esse que muito assim, ele tem revelância com a gente, e que esse tem um depósito de construção aqui em Rio Grande, ali perto do Serrano Velho, ele falava para nós era pequenos, olha, a mamãe faleceu, foi embora com Deus, não está mais aqui, mas nós vamos continuar. E o pai, era ele e meu irmão mais velho, o Humberto, ele era o Amâncio, segundo. Com vocês vão ter tudo com a gente, mas tem que obedecer, que é como se a nossa mãe estivesse aqui. Vocês vão ter passeio, roupa, comida, escola, mas tem que obedecer a gente. Entendi. E a gente tem esse meu irmão Amâncio, que é o segundo irmão, como um pai, como tudo, até os sobrinhos, todo mundo tem um respeito, um amor por ele muito grande. Você entendeu? Uhum. E ele criou a gente assim, tudo como nós íamos, nem falava pro meu pai, pai, vamos em tal lugar. Meu pai dizia sim, concordava com nós. O meu irmão assim falava, vai ter uma excursão da escola lá do externato, assim, dá pra gente ir, explicava os mínimos. Era mais rigoroso. Mas ele ensinava, todo final de semana ele pegava meus cadernos da escola, no sábado ele dava uma aula de todas as matérias. Olha que lindo, né? Então ali você tem que ficar fiadinha para mais uma semana. E com outras minhas irmãs também, sabe? Eu era caçula, mas ele puxava mais eu. E depois tinha a Hilda e a Josefa. Ensinava as dúvidas para elas, para mim que eu era pequena, pegava firme ali. Entendi. E aí, tudo que eu sou, eu falo em casa, eu agradeço aos meus irmãos, porque eles eram como pai e mãe para mim. Entendo. Serviço em casa, eu faço tudo que eu gosto, não deixo um garfo, uma faca, um prato, um copo, nada na pia de noite. Porque eu falo amanhã cedo, a gente não sabe se vai acordar. E é bom deixar a pia tudo limpinho. Olha que lindo. Quando você vai coar o café, tá tudo limpinho, já pia. Não, é o meu costume, entendeu? Entendi. Se você for em casa, você vai ver isso. Não que eu sou exigente, nada, mas eu gosto de... Eu corro com meus netos, corro com meu marido, com os filhos, tudo. Essa vida da caserna, de trabalhar para o exército, influenciou bastante a senhora, não? A senhora já vinha no ritmo? É uma coisa que eu gostei. Quando eu comecei, eu fiquei com medo, porque é muita rigorosidade. Muita responsabilidade. Só que no setor, eu acho que é o único de uma prefeitura, que ele também faz parte da prefeitura, a junta militar. Sim. Da lei de serviço militar, a prefeitura tem que manter a junta, com o local, com a gente, uma parte do material de administrativo escritório é ela, como o almoxerifado não me nega nada, eu faço a requisição do que eu preciso, eles me fornecem. Nunca pude reclamar, sabe? Uhum. É que eu peço, vem pra cá, o que o exército tem que mandar pra gente, eles mandam também. Uhum. Então, é uma parceria. E eu tenho assim 2 rotinas, casa é aqui. Eu adoro o que eu faço lá, eu adoro o que eu faço aqui. Uhum. Você entendeu? Nos últimos anos tudo mudou, né? Viramos pessoas digitais, né? E tudo mudou. Mas os documentos, a maioria... tivemos que se adequar com a tecnologia. Bacana. Como é que foi isso? Até 2003, até 2002, era na máquina normal. Sim. Até 96, eu usava a máquina que era bem antiga. Em 96, a Solve, meu marido trabalhou quase uns 40 anos na Solve, falou para mim, o almoxerifado deles tem coisas maravilhosas. Uhum. E a minha máquina de escrever aqui era muito antiga. Sim. Faz um ofício, pede uma doação para a junta militar. E eu fiz. Até foi na época quando estava aquele prefeito de interino, o Expedito. Ele que foi até buscar máquina para mim lá na Solve. Me doaram uma máquina elétrica. Olha, nossa, que lindo. Foi um presente de Deus. Daí, olha, ganhei o céu ali. Essa geração nem sabe o que é máquina elétrica, né? Máquina de escrever elétrica. Eu nunca tinha usado, porque eu usava aquela antiga. Nossa, foi uma coisa maravilhosa. Daí, quando foi em 2003, foi informatizada as juntas. Mauá, aliás, Ribeirão Pires e Rio Grande. As 2 únicas juntas, que era Ribeirão e Rio Grande, que elas não estavam informatizadas, quer dizer. Elas já se informatizaram em 2003? Eu e Ribeirão. As outras já tinham sido informatizadas. Só faltava nós 2. Que legal. Do programa do Exército vir para nós. Sim. Era tudo ficha no arquivo, ficha que tinha nos arquivos e batia a máquina. Uhum. Daí em 2003, então, informatizou o primeiro programa do Exército, que a gente alistava, fazia reservista, era o SASME. Uhum. Depois, uns 5 anos para cá, começou o CERMIL, que ele abrange o período... O Brasil todo. O Brasil todo. Então, tem a junta, está informatizado, todo o Brasil todo centraliza nesse programa. É um serviço de dados nacional. Isso, esse é. Você joga lá, confirma a vida do menino, o alistamento ali, já sai o número de RA, que é registro de alistamento, na sequência. Sim. O servidor é lá em Brasília. Então,
daí matou aquele programa SASME e entrou o Sermil. E pronto, a gente foi se avançando, se adequando com a tecnologia e pronto. Bacana. A senhora gostou mais ou não gostou da tecnologia? No início foi meio picante pra gente, porque era muita periodicidade, os programas, não é só listar almoço, tinha módulos que você tem que entrar numa transferência de residência, ele listou lá em Minas, Bahia, Pernambuco. Você tinha que mandar nesse programa do SASME o ofício, data, número, confirmar o recebimento deles. Então era uma tramitação muito complicada no sistema. Entendi. Senão não efetivava a transferência. E daí foi. Depois entrou o Sermil, que é mais assim, uma visão mais ampla. Mais ampla. A gente matou outro programa e esse ficou. Que o capitão Silva falava, o SASME vai morrer, vai entrar o Sermil. E entrou mesmo, tá? O Sermil que pega o Brasil todo. E a senhora se adaptou a isso, a essas novas mudanças com maestria? Tinha dificuldade no comecinho, ia olhando como é que era, tudo, e a delegacia tudo no começo é difícil, né? A delegacia dá assistência pra gente, tudo. Ah, e fez cursos pra isso, não? Ó, minha parede é cheia de cursos aí. A gente foi em São Paulo, mas só que a escola mesmo é a junta. Sim, a junta é a escola. A massa do bolo que você faz é na cozinha, aqui na junta. Sim, entendi. Lá é uma orientação técnica, uma visão ampla, que vocês vão aplicar na junta, vocês vão fazer na junta. Entendi. Então, é aqui que a gente faz. Só que lá eles dão orientação da modernidade, que vai entrar tal programa, entendeu? Entendi. Então vinha, salvava um módulo, um programa. Se aquele programa não estava salvo, o seguinte não entrava. Então era tudo avançado. Na sua avaliação melhorou? Melhorou, para o Brasil todo melhorou. Aqui nós jogamos o CPF do moço, pode não aparecer, porque às vezes ele alistou em alguma cidade, que antes, em certo... a classe 76, 75, para trás, 77, 78, não tinha o RA. Então eles não estão no Sermil. Se eles aparecem na junta, a gente tem que cadastrar a vida nova. A lista, dá uma reservista, normal, um CDI, mas ele tem que ter vida nova para pegar o número de RA. Senão ele não entra no programa. Existe muita procura hoje para o alistamento militar? Tem online, mas tem muitos que não conseguem fazer, vem na junta, daí a gente faz presencial. Só que eles, no período da pandemia, eles faziam um site, conseguiam imprimir o CDI, que é o certificado de dispensa, só que depois voltou, e daí ficou cancelado o juramento de bandeira. Então eles conseguiam fazer nesse site. Quando foi julho do ano passado, veio um decreto do presidente da República, voltando o juramento da bandeira em agosto. Sim. Em agosto do ano passado, voltamos a fazer juramento de bandeira, daí o cidadão não consegue fazer mais nesse site. E qual o significado de jurar a bandeira? É um respeito pela nação, pela pátria, né? Então ele faz um compromisso, que se tiver uma guerra, ele é chamado, ele tem que cumprir a obrigação. Então eu brinco com os meninos, falo, mas vocês já são cidadão, sendo um bom filho, um estudante, trabalha, isso aí já quer dizer um bom cidadão. Entendi. E que é um rito de passagem também, né? Porque ele se alista ali na faixa dos 18 anos. É no ano que faz 18 de janeiro a 30 de agosto, a 30 de julho, a 30 de junho. Que já é a passagem para o adulto. É o prazo legal. Daí, se ele faz 18 anos em dezembro, novembro, julho, ou mesmo que fez de janeiro, o prazo legal do alistamento é de janeiro a 30 de junho. 1 de julho para frente, a gente alista. Mas daí ele paga uma multa do artigo 176.1 de fora de prazo. Entendi. E mais o da taxa da reservista, que é o mesmo valor. Só muda o artigo 107.2. Entendi. E daí eu já dou as duas guias, eles recolhem no Banco do Brasil, ou quem tem o aplicativo paga aí, joga no meu e-mail, eu imprimo o comprovante, grampeio na guia dele, na GRU, que é uma prova do pagamento, e já faz o documento. E a senhora nota o quê? Existe uma vontade deles em fazer o alistamento? É uma necessidade. Tem menino, um ou outro, que vem, estou fazendo porque sou obrigado, mas eu falo, menino, o que é isso? Bacana. É um documento seu, aí você passa a existir para o exército, a não ser que você não tenha vontade de trabalhar, porque para trabalhar, a empresa vai pedir o alistamento, vai pedir a reservista, porque se o alistamento está com os carimbos atrás de dispensa, eles aceitam, porque ainda vai ter uns dias que ele vai ainda jurar a bandeira, que vai pegar o certificado definitivo. Entendi. Então você tem que ter a reservista ou o alistamento para poder fichar. Muitos não tiram o título porque já fez 18 anos, daí só faz o título se tiver o alistamento. Então, antigamente a pessoa queria entrar para o exército até para ter condições melhor de vida para seguir uma carreira, ou começar uma carreira. A senhora nota isso hoje ou hoje não existe muito isso? Um ou outro gosta, mas como agora está fácil assim, faculdade para muitos, para eles não é vantagem ir. Então, quando algum se interessa, fala, entra sempre nesse site do exército e vê quando tem cursos militar.
Daí você pode se inscrever, desde que você esteja no grupo de idade que pede, e de escolaridade, e faz. Tá. Para prestar cursos lá na Em 96 eu mandei uns para servirem, que eles pediram. E a gente mandou. Isso baixou muito, essa chamada? Essa procura? Baixou muito, por causa que eles querem estudar, muitos não têm interesse. É um ou outro que vem que fala que tem interesse. A carreira militar, então, já não é tão interessante? É porque eles estão fazendo faculdade, muitos, ou então precisa trabalhar, ajudar em casa, entendeu? Entendi. Muitos é o problema do financeiro. Às vezes o pai não arruma um emprego, então eles têm que trabalhar. Bacana. A gente sente esse o problema, entendeu? Sim, mas ainda continua sendo relevante. Relevante, né? Bacana. A gente já falou aqui das suas premiações, a gente falou que a junta militar e o trabalho aqui compõem grande parte da sua vida, né? Eu gosto, tanto lá em casa como aqui. Uma coisa que um é o complemento do outro. É uma extensão. Quando eu estava lá afastado na Covid, deixava ligado o computador direto, o WhatsApp também, atendia o pessoal normal, entendeu? Entendi. E vinha programas do Exército com os rapazes relacionados em situações diferentes. A gente já tinha orientação como decidir, como resolver. Hoje a senhora está com quantos anos? Idade? Isso. Eu 72, vou fazer 73 dia 6 de setembro. E na ativa? Na ativa desde 72, quando eu comecei na prefeitura. E não pensa em parar? Em 70 eu me formei professora, e em 71 comecei a dar aula. Sim. E depois em 72 fiz o concurso para cá, e daí fui designado para a junta, então ficou essa rotina. Uma rotina maravilhosa. Maravilhosa, que lindo. Eu falo rotina, pode se dizer que tem gente que não liga para nada, né? Sim. Mas é uma rotina minha que está ativa na cabeça, no corpo, nos compromissos, em tudo. É uma coisa que eu gosto. Nossa, que lindo. Que exemplos de vida, né? Eu adoro. Comento em casa as coisas que acontecem, que eu ouço, que eu vejo. É muito bacana. Muito bacana. Esse meu irmão Manso falou, aconteceu isso, olha, passou um caso assim, que dói. Ele falou, puxa vida, eu conheço a família. Então são casos que a gente não comenta a situação, nem o nome da pessoa, mas assim, situações. Entendi. Entendeu? Que a gente tem o compromisso de sigilo, que não pode falar o nome das pessoas, que você vê um problema familiar, uma coisa. Que nem vem meninos aqui, que ele é franco, ele fala, olha, eu não me dou bem com meu padrasto, com a minha madrasta, e até ele está morando com tios que moram, por exemplo, em Santo André. Me mostra a carteira profissional que ele trabalha, que ele estuda, mas não reside aqui, os pais sim, mas por problema de madrasta, padrasto, não ficou aqui. Daí eu comento, tenente, posso listar a situação dele, ele tem residência lá, mas não, é um problema familiar. Daí o tenente fala, como esses problemas familiares, a senhora pega nas costas, resolve como a senhora quiser, pode fazer, não tem problema. Que é para ajudar o moço, entendeu? E aí a senhora tem essa preocupação? Muitas vezes eu entro no problema do moço porque eu converso com eles. Então eles me demonstram que estão com algum probleminha que está dificultando a documentação deles, né? E a senhora entende que com essa postura, a senhora tem essa consciência de que com essa postura, com esse trabalho seu, a senhora faz história, a senhora faz a diferença? Sim, você vê, ó. Uma vez um rapaz estava preso, quando tinha em Ribeirão Pires cadeia. Um preso saiu de lá e veio aqui e falou, olha, um rapaz deu nome, até aí não vou falar. Tá preso, ele quer fazer a reservista, a senhora vai lá fazer para ele? Que ele perdeu a reservista e ele queria fazer. Só tá faltando esse documento. Eu falei, por mim eu vou, só vou falar com o capitão, era o capitão Davi naquela época, em 98. Entendo. Daí eu falei, capitão, tá acontecendo um caso assim em Rio Grande, o moço perdeu o documento, ou quer dizer, rasgaram lá na cadeia. Se eu posso fazer, o senhor permite ou não? De um preso que foi lá perguntar para mim se eu posso ir. Entendi. Que saiu da cadeia. Que um amigo está preso e me mandou perguntar. Ele falou, olha, você não é obrigado a ir. Se você for, não te puno. Não tem problema. Se você não for, ninguém vai te condenar. Sim, com certeza. Você decide. Eu falei, então, capitão, se o senhor não leva mal, eu vou. Peguei o livro, peguei aquele negocinho digital, fui lá, fiz o documento do rapaz. Daí início ele pediu para mim falar com a mãe dele, que ele estava 2 anos preso, a mãe nunca tinha ido visitá-lo. Família da Santa Teresa, fui lá na casa dela, tudo. E daí ela não queria ir visitar o filho para não passar pelaquela perícia que fazia antes. Entendi. Então eu peguei e falei, eu vou falar com o doutor, com o delegado, se ele autorizar, você entra comigo, sem revista. Agora depois você vai fazer a carteirinha, com certeza você vai ter que ir lá para ver o seu filho. Aí eu fui de novo na delegacia, falei, doutor, que era até o doutor Oliveira, que depois veio ser delegado aqui em Rio Grande, trabalhando na prefeitura. E daí eu expliquei o caso, ele falou para mim, olha, não era para mim deixar você vir com a mãe, entrar aí.
mas o teu serviço é secretária da junta, e você está fazendo um serviço de assistente social. Então, por você, eu vou deixar você ir já falar com a mãe, combina com ela entra com você na cadeia aí. Daí ela não vai ser revistada, porque nós vamos confiar em você. Eu falei, não, de jeito nenhum, pode ficar sossegada. Ela não vai trazer nada ilícito, nada. Pode trazer um lanche, uma bebida, uma coisa, mas que a revista de vocês na cadeia vai verificar, daí ela entra com algo que ela trouxe. Mas isso me responsabiliza. Pelo rapaz que está fazendo isso, que ele chorou quando ele falou para mim, eu queria fazer o certificado, mas eu queria que a senhora viesse aqui para me pedir esse favor de a senhora ir falar com a minha mãe. Então eu vi que é um problema dele, do coração, emocional, sim. Psicológico. Daí eu fui, falei com ela, marcamos amanhã 10 horas. Você fica no ponto de ônibus aí na delegacia, que eu vou estar lá e nós vamos entrar junto na cadeia. Daí fomos lá, levei a mãe e tudo. Daí ela passou a fazer a carteirinha e passou a visitar o filho. Mas eu fiquei com dó. Depois eu vim conhecer o doutor Oliveira aqui, encontrar com ele, na delegacia, que ele veio ser delegado em Ribeirão. Só que na época ele era delegado lá na cadeia em Ribeirão. Que emocionante. Entendeu? Então o que eu puder fazer pra turma eu faço. Que lindo. E errado não, sabe? Posso Sim. um dia até errar, fazendo uma coisa, um documento até errar. Mas até hoje o que eu puder para fazer, para ajudar, eu faço. Num mundo tão egoísta e tão conturbado, onde as pessoas geralmente só olham para si, para seus problemas, esse seu exemplo deixa a gente aqui emocionado, né? Eu gosto de fazer assim o melhor para a pessoa, porque tem pessoas que você vê tem tanto problema, mais do que a gente. Sim. Né? Então você tem que dar uma mãozinha, tem que conversar, tudo. Eu só posso agradecer por a senhora existir. Obrigada, meu querido. Obrigado demais por a senhora existir. Infelizmente a gente já está chegando no limite do tempo. Foi um prazer conversar com a senhora. E a senhora pode deixar suas considerações finais, por favor. Olha, eu fiquei muito contente dessa nossa entrevista, que foi um diálogo bacana, né? Deu pra gente falar de tudo um pouquinho, né, de cada coisa. Mas tem tanta coisa para se falar, mas assim, o que deu pra gente se expressar nesse período de tempo, calhou de não vir menino para atender agora, que é finalzinho da tarde, né? Isso. Então não atrapalhou essa entrevista. Foi bom esse horário que você marcou às 15 horas. Mesmo assim, quando você chegou, eu estava atendendo gente aqui. Sim, com certeza. Mas foi maravilhoso. Muito obrigado de coração, tá? E quando quiser entrar em contato comigo no WhatsApp, meu WhatsApp é aberto para todo mundo aqui do Rio Grande, que é tantos que ligam perguntando uma coisa do documento. Eu, oi, até de noite, 9 horas da noite, 8 horas da noite. Eu imagino. Meus meninos até brincam em casa, mas essa hora eles ligam, não tem problema, eu tô vivo, deixa atender. Né? Atendo, oriento, tudo. A gente tem que ser assim, né? Obrigado, viu? Obrigada a você, Horácio. Muito obrigado, fica com Deus. Curta dando seu like, compartilha para os seus amigos, se inscreva no canal, acione o sininho para novos vídeos.